Revista Espírita, 1859, volume 2, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2, julho de 1859, parte A. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Discurso de encerramento do ano social, 1858-1859. Senhores, no momento em que expira o vosso ano social, permiti que vos apresente um curto resumo da marcha e dos trabalhos da sociedade. Conheceis a sua origem. Ela se formou sem um desígnio premeditado, sem um projeto pré-concebido. Alguns amigos se reuniam em minha casa num pequeno grupo. Pouco a pouco, esses amigos me pediram permissão para me apresentar seus amigos. Então, não havia um presidente, eram saraus íntimos de 8 ou 10 pessoas, como os há centenas em Paris e Alhures. Era natural, entretanto, que em minha casa eu tivesse a direção do que ali se fazia, já como dono, já em consequência dos estudos especiais que havia feito e que me davam certa experiência na matéria. O interesse despertado por essas reuniões foi crescendo, embora não nos ocupássemos senão de coisas muito sérias. Pouco a pouco, um a um, foi crescendo o número dos assistentes e meu modesto salão, muito pouco adequado para uma assembleia, tornou-se insuficiente. Foi então que alguns entre nós propuseram-se procurasse outro mais cômodo e que nos cotizássemos a fim de cobrir as despesas, pois não achavam justo que tudo corresse por minha conta, como até então. Mas para nos reunirmos regularmente, além de um certo número e num local diferente, era necessário nos conformássemos às exigências legais, ter um regulamento e, consequentemente, um presidente titulado. Enfim, era necessário constituir-se uma sociedade. Foi o que aconteceu com o assentimento da autoridade, cuja benevolência não nos faltou. Era também necessário imprimir aos trabalhos uma direção metódica e uniforme, e houvestes por bem encarregar-me de continuar aquilo que fazia em casa, nas nossas reuniões particulares. Dei às minhas funções, que posso chamar de laboriosas, toda a exatidão e todo o devotamento de que eu fui capaz. Do ponto de vista administrativo, esforcei-me por manter nas sessões uma ordem rigorosa e por lhes dar um caráter de seriedade, sem o qual logo teria desaparecido o prestígio de assembleia séria. Agora que minha tarefa está terminada e que o impulso foi dado, devo comunicar-vos a resolução que tomei de renunciar, para o futuro, a qualquer função na sociedade, mesmo a de diretor de estudos. Não ambiciono nenhum título, a não ser o de simples membro titular, com o qual me sentirei sempre feliz e honrado. O motivo de minha determinação está na multiplicidade de meus trabalhos, que aumentam dia a dia, pela extensão de minhas relações, porque, além daquilo que conheceis, preparo outros trabalhos mais consideráveis que exigem longos e laboriosos estudos e que não absorverão menos de 10 anos. Ora, os trabalhos da sociedade não deixam de tomar muito tempo, quer na preparação, quer na coordenação e redação final. Além disso, reclamam uma assiduidade por vezes prejudicial às minhas ocupações pessoais e tornam indispensável a iniciativa quase exclusiva que me conferistes. É por esse motivo, senhores, que tantas vezes tive de tomar a palavra, muitas delas lamentando que membros eminentes e esclarecidos nos privassem de suas luzes. Há muito tempo eu desejava demitir-me de minhas funções. Em várias circunstâncias, o externei de maneira explícita, tanto aqui quanto particularmente a diversos colegas, notadamente ao Sr. Ledoin.
tê-lo-ia feito mais cedo, sem receio de causar perturbação na sociedade, retirando-me ao meio do ano, mas poderia parecer uma defecção. E era necessário não dar esse prazer aos nossos adversários. Tive, pois, que cumprir a minha tarefa até o fim. Hoje, porém, que não mais existem estes motivos, apresso-me em vos comunicar a minha resolução, a fim de não entravar a escolha que deveis fazer. É justo que cada um participe dos encargos e das honras. Há um ano, a sociedade viu sua importância crescer rapidamente. O número de seus membros titulares triplicou em alguns meses. Tendes numerosos correspondentes nos 2 continentes, e os ouvintes ultrapassariam o limite do possível se não puséssemos um freio pela estrita execução do regulamento. Entre os últimos, contastes as mais altas notabilidades sociais e figuras das mais ilustradas. A pressa que há em solicitar admissão a vossas sessões demonstra o interesse que elas despertam. Não obstante, a ausência de qualquer experimentação destinada a satisfazer a curiosidade, e talvez em virtude mesmo da sua simplicidade. Se nem todos saem convencidos, o que seria pretender o impossível? As pessoas sérias, as que não vêm com a ideia preconcebida de denegrir, levam da seriedade dos nossos trabalhos uma impressão que as predispõe a aprofundar essas questões. Aliás, não podemos senão aplaudir essas restrições feitas à admissão de ouvintes estranhos. Assim, evitamos uma multidão de curiosos e importunos. À medida que limitou esta admissão a certas sessões, reservando as outras exclusivamente aos membros da sociedade, teve como resultado vos dar mais liberdade nos estudos, que poderiam ser entravados pela presença de pessoas ainda não iniciadas e cuja simpatia não estivesse garantida. Essas restrições parecerão muito naturais aos que conhecem a finalidade de nossa instituição e sabem que somos, antes de tudo, uma sociedade de estudo e de pesquisas e não um veículo de propaganda. É por isso que não admitimos em nossas fileiras aqueles que, não possuindo as primeiras noções da ciência, nos fariam perder tempo em demonstrações elementares, incessantemente renovadas. Sem dúvida, todos nós desejamos a propaganda das ideias que professamos, porque as julgamos úteis a cada um de nós para isso contribuir. Sabemos, porém, que só se adquire convicção em observações seguidas e nunca pelos fatos isolados, sem continuidade e sem raciocínio, contra os quais a incredulidade sempre poderá levantar objeções. Dir-se-á que um fato é sempre um fato, é um argumento irretorquível, sem dúvida, desde que nem seja contestado nem contestável. Quando um fato sai do círculo de nossas ideias e de nossos conhecimentos, à primeira vista parece impossível, quanto mais extraordinário, mais objeção levanta. Eis por que o contestam. Aquele que lhe sonda a causa e a descobre, encontra-lhe uma base e uma razão de ser, compreendem a sua possibilidade e desde então não mais o rejeita. Muitas vezes, um fato só é inteligível por sua ligação com outros fatos. Tomado isoladamente, pode parecer estranho, incrível e até absurdo. Mas, se for um dos elos da cadeia, se tiver uma base racional, se puder explicá-lo, desaparecerá qualquer anomalia. Ora, para conceber esse encadeamento, para aprender esse conjunto a que somos conduzidos de consequência em consequência, é necessário em todas as coisas, e talvez ainda mais no Espiritismo, uma série de observações racionais. O raciocínio é, pois, poderoso elemento de convicção.
Hoje, mais do que nunca, porque as ideias positivas nos levam a saber o porquê e o como de cada coisa. Admiramo-nos da persistência da incredulidade em matéria de espiritismo, por parte de pessoas que viram, enquanto outras que nada viram são crentes firmes. Dir-se-ia que estas são superficiais e aceitam sem exame tudo quanto se lhe diz? Muito ao contrário. As primeiras viram, mas não compreendem. As últimas não viram, mas compreendem, e compreendem porque raciocinam. O conjunto de raciocínios sobre os quais se apoiam os fatos constitui a ciência. Ciência ainda imperfeita, é certo, cujo apogeu ninguém pretende ter atingido. Mas, enfim, é uma ciência em início e vossos estudos se dirigem para a pesquisa de tudo quanto pode alargá-la e constituí-la. Eis o que importa, seja bem sabido fora deste recinto, a fim de que não haja equívocos quanto aos nossos objetivos, a fim de que, ao virem aqui, não esperem vir a um espetáculo dado pelos espíritos. A curiosidade tem um limite. Quando satisfeita, procura uma nova distração. Aquele que não para na superfície, que se vê além do efeito material, sempre acha o que aprender. Para ele, o raciocínio é uma fonte inesgotável, não tem limites. Nossa linha de conduta não poderia ser melhor traçada do que pelas admiráveis palavras que o Espírito de São Luís nos dirigiu e que jamais deveríamos esquecer. Zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia, da sabedoria, da caridade que brilham nas comunicações sérias, que vejam aqui, que escutem ali, mas que no vosso meio compreendam e tenham amor. A expressão que no vosso meio compreendam é todo um ensinamento. Devemos compreender e procuramos compreender, porque não queremos crer como cegos. O raciocínio é o facho que nos guia, mas o raciocínio de uma só pode transviar-se. Eis porque não quisemos reunir em sociedade a fim de nos esclarecermos mutuamente pelo concurso recíproco de nossas ideias e observações. Colocados neste terreno, assemelhamo-nos a todas as demais instituições científicas, e nossos trabalhos produzirão mais prosélitos sérios do que se passássemos o tempo a fazer que as mesas se movam e deem pancadas. Em breve estaríamos fartos disso. Nosso pensamento requer um alimento mais sólido, e por isso buscamos penetrar os mistérios do mundo invisível, cujos primeiros indícios são esses fenômenos elementares. Os que sabem ler se divertem a repetir sem cessar o alfabeto? Talvez tivéssemos maior afluência de curiosos, sucedendo-se em nossas sessões como personagens de um panorama mutável. Mas esses curiosos, que não poderiam improvisar uma convicção por verem um fenômeno para eles inexplicável, que julgariam, sem aprofundar, seriam antes um obstáculo aos nossos trabalhos. Eis porque, não querendo desviar-nos do nosso caráter científico, afastamos todos quantos já não sejam atraídos por um fim sério. O Espiritismo tem consequências de tal gravidade, toca em questões de tal alcance, dá a chave de tantos problemas, oferece-nos, enfim, tão profundo ensino filosófico, que ao lado de tudo isso, uma mesa girante é pura infantilidade. A observação dos fatos, sem o raciocínio, dizíamos nós, é insuficiente para dar completa convicção. Poderíamos taxar de leviano aquele que se declarasse convencido por um fato que não tivesse compreendido. Esta maneira de proceder, entretanto, tem um outro inconveniente, que deve ser assinalado, e do qual cada um de nós pode dar testemunho. É a mania de experimentação como consequência natural.
Aquele que vê um fato espírita sem haver estudado todas as circunstâncias, geralmente não vê mais do que o fato material. Então, o julga do ponto de vista de suas próprias ideias, sem pensar que fora das leis comuns pode e deve haver leis desconhecidas. Julga poder manobrá-lo à sua vontade. Impõe condições e não se convencerá, conforme diz, se o fato não se repetir de uma certa maneira e não de outra. Imagina que se fazem experiências com os espíritos como se fossem uma pilha elétrica, não conhecendo sua natureza nem sua maneira de ser, pois não as estudou, pensa que lhes pode impor a sua vontade. E imagina que eles devem agir a um simples sinal, pelo simples prazer de convencê-lo, porque se dispõe a ouvi-lo durante 15 minutos, supõe que devam ficar às suas ordens. São erros em que não caem aqueles que se dão ao trabalho de aprofundar os estudos. Conhecem os obstáculos e não pedem o impossível. Em lugar de quererem convencer do seu ponto de vista os espíritos, coisa que estes não se submetem voluntariamente, colocam-se no ponto de vista dos espíritos, com que os fenômenos mudam de aspecto. Para isso são necessárias paciência, perseverança e firme vontade, sem o que nada se alcança. Aquele que realmente quer saber deve submeter-se às condições da coisa em si e não querer que esta se submeta às suas condições. Por isso, a sociedade não se presta a experimentações que não dariam resultado, pois sabe, por experiência, que o espiritismo, como qualquer outra ciência, não se aprende de um jacto e em poucas horas. Como uma sociedade séria não quer tratar senão com gente séria, que compreende as obrigações impostas por um tal estudo, desde que se queira fazê-lo conscienciosamente. Ela não reconhece como sérios os que dizem: deixe-me ver um fato e eu me convencerei. Significa isso que desprezamos os fatos? Muito ao contrário, pois toda a nossa ciência está baseada nos fatos. Pesquisamos com interesse todos aqueles que nos oferecem matéria de estudo ou confirmam princípios admitidos. Quero apenas dizer que não perdemos tempo em reproduzir os fatos que já conhecemos, do mesmo modo que um físico não se diverte em repetir incessantemente as experiências que nada de novo lhe ensinam. Dirigimos nossa investigação a tudo quanto possa esclarecer a nossa marcha, preferindo as comunicações inteligentes, fonte da filosofia espírita, e cujo campo ilimitado é muito mais vasto que o das manifestações puramente materiais de interesse apenas momentâneo. Dois sistemas igualmente preconizados e praticados se apresentam na maneira de receber as comunicações de além-túmulo. Uns preferem esperar as comunicações espontâneas, outros as provocam por um apelo direto a este ou aquele espírito. Pretendem os primeiros que, na ausência de controle para estabelecer a identidade dos espíritos, esperando a sua boa vontade, ficamos menos expostos a serem induzidos em erro. Desde que o espírito fala, é porque está presente e quer falar, ao passo que não temos certeza de que aquele que chamamos possa vir e responder. Os outros objetam que deixar falar o primeiro que apareça é abrir a porta a bons e maus. A incerteza da identidade não é objeção séria, pois muitas vezes dispomos do meio de a constatar, sendo, aliás, a constatação objeto de um estudo ligado aos mesmos princípios da ciência. O espírito que fala espontaneamente limita-se quase sempre às generalidades, enquanto as perguntas lhe traçam um quadro mais positivo e mais instrutivo. Quanto a nós, apenas condenamos a exclusividade de sistemas. Sabemos que ótimas coisas são obtidas de um e de outro modo.
E se preferirmos o segundo, é que a experiência nos ensina que nas comunicações espontâneas os espíritos mistificadores não deixam de enfeitar-se com nomes respeitáveis, tanto quanto nas evocações. Tem mesmo o campo mais livre, ao passo que com as perguntas nós o dominamos muito mais facilmente, sem contar que as questões têm incontáveis utilidades nos estudos. É a esta maneira de investigar que devemos a quantidade de observações recolhidas diariamente e que nos permitem penetrar mais profundamente nesses extraordinários mistérios. Quanto mais avançamos, mais se nos alarga o horizonte, mostrando quanto é vasto o campo que devemos ceifar. As numerosas evocações que temos feito permitiram lançássemos o olhar investigador sobre o mundo invisível de um a outro extremo, isto é, tanto naquilo que há de mais ínfimo quanto no que há de mais sublime. A incontável variedade de fatos e de caracteres brotados desses estudos, realizados com calma profunda, com atenção contínua e com circunspecção prudente de observadores sérios, abriu-nos os arcanos desse mundo para nós todo novo. A ordem e o método aplicado em vossas pesquisas eram indispensáveis elementos de sucesso. Com efeito, sabeis por experiência que não basta chamar ao acaso o espírito desta ou daquela pessoa. Os espíritos não veem assim à vossa vontade ou capricho, e não respondem a tudo quanto a fantasia nos leva a lhes perguntar. Com os seres de além-túmulo, são necessárias habilidades de uma linguagem adequada à sua natureza, às suas qualidades morais, a seu grau de inteligência, à posição que ocupam. Com eles, e segundo as circunstâncias, devemos ser dominadores ou submissos, compassivos com os que sofrem, humildes e respeitosos com os superiores, firmes com os maus e com os teimosos, que só dominam aqueles que os escutam complacentemente. Enfim, é necessário saber formular e encadear metodicamente as perguntas, para que se obtenham respostas mais explícitas, captar nas respostas as nuances que por vezes constituem traços característicos, revelações importantes e que escapam ao observador superficial, inexperiente ou ocasional. A maneira de conversar com os espíritos é, pois, uma verdadeira arte, que exige tato, conhecimento do terreno que pisamos e constitui, a bem dizer, o espiritismo prático. Convenientemente dirigidas, as evocações podem ensinar muito. Elas oferecem um poderoso elemento de interesse, de moralidade e de convicção. De interesse porque nos dão a conhecer o estado do mundo que a todos espera, do qual, por vezes, fazemos uma ideia extravagante. De moralidade, porque nelas podemos ver, por analogia, nossa sorte futura. De convicção, porque temos nessas conversas íntimas a prova manifesta da existência e da individualidade dos espíritos, que outra coisa não são do que as nossas próprias almas desprendidas da matéria terrena. Estando, em geral, formada a vossa opinião sobre o Espiritismo, não tendes necessidade de assentar as vossas convicções na prova material das manifestações físicas. Por outro lado, aconselhados pelos Espíritos, quisestes limitar-vos ao estudo dos princípios e dos problemas morais, sem que, por isso, ficasse desprezado o exame dos fenômenos que podem auxiliar a pesquisa da verdade. A crítica sistemática censurou-nos por aceitarmos muito facilmente as doutrinas de certos espíritos, sobretudo no que concerne às questões científicas. Essas pessoas mostram, por isso mesmo, que nem conhecem o verdadeiro escopo da ciência espírita, nem aquele a que nos propomos,
com o que nos dão o direito de lhe devolver a censura de leviandade de julgamento. Certamente, não será a vós que pode ser ensinada a reserva com que deve ser acolhido aquilo que vem dos Espíritos. Estamos longe de aceitar tudo quanto eles dizem como artigos de fé. Sabemos que há entre eles todas as nuances de saber e de moralidade. Para nós, são toda uma população que apresenta variedades 100 vezes mais numerosas que as que percebemos entre os homens. O que queremos é estudar essa população, é chegar a conhecê-la e compreendê-la. Para tanto, estudamos as individualidades, observamos as diferenças sutis, procuramos aprender os traços distintivos de seus costumes, de seus hábitos, de seu caráter. Queremos, finalmente, identificar-nos tanto quanto possível com o estado desse mundo. Antes de ocupar uma habitação, gostamos de saber como é ela, se ali estaremos confortavelmente. Queremos conhecer os hábitos dos vizinhos e o tipo de sociedade que poderemos frequentar. Pois então, é a nossa morada futura, são os costumes da gente em cujo meio iremos viver que os Espíritos nos dão a conhecer. Mas, assim como entre nós há pessoas ignorantes e de vistas curtas, que fazem uma ideia incompleta do nosso mundo material e do meio que lhes seja estranho, também os espíritos de horizonte moral limitado não podem aprender o conjunto e ainda se acham sob o império dos preconceitos e dos sistemas. Não podem, portanto, instruir-nos sobre tudo quanto se relaciona com o mundo espírita, do mesmo modo que um camponês não o poderia fazer em relação à alta sociedade parisiense ou ao mundo da ciência. Seria, pois, fazer um triste juízo do nosso raciocínio, pensar que ouvimos a todos os espíritos como se fossem oráculos. Os espíritos são o que são, e nós não podemos alterar a ordem das coisas. Como nem todos são perfeitos, não aceitamos suas palavras, senão como reservas e jamais com a credulidade das crianças. Julgamos, comparamos, tiramos conclusões do que observamos e os seus próprios erros constituem ensinamentos para nós, uma vez que não renunciamos ao nosso discernimento. Estas observações aplicam-se igualmente a todas as teorias científicas que os espíritos podem dar. Seria muito cômodo se bastasse interrogá-los para se encontrar a ciência acabada e possuir todos os segredos da indústria. Não conquistamos a ciência senão à custa de trabalho e de pesquisas. A missão dos espíritos não é livrar-nos dessa obrigação. Aliás, sabemos que eles não sabem tudo, como que há entre eles pseudo-sábios, assim como entre nós, os quais pensam saber aquilo que não sabem e falam daquilo que ignoram com a mais imperturbável audácia. Um espírito poderá, pois, dizer que é o Sol que gira em redor da Terra, e não esta. Sua teoria não seria mais exata pelo fato de provir de um espírito. Saibam, pois, aqueles que nos atribuem uma credulidade tão pueril, que tomamos toda opinião emitida por um espírito como uma opinião pessoal, que não a aceitamos senão depois de havê-la submetido ao controle da lógica e dos meios de investigação fornecido pela própria ciência espírita, meios que vós todos conheceis. Tal é, senhores, o fim a que se propõe a sociedade. Não cabe a mim, por certo, vê-lo dizer, posto me agrade recordá-lo aqui, a fim de que minhas palavras repercutam lá fora e ninguém se equivoque quanto ao seu verdadeiro sentido. De minha parte, sinto-me feliz por não ter tido senão que vos acompanhar neste caminho sério, que eleva o espiritismo à altura das ciências filosóficas. Vossos trabalhos já produziram frutos incalculáveis,
Entretanto, são os que mais tarde produzirão, desde que, disso não tenho dúvidas, continueis nas condições propícias a fim de atrairdes os bons espíritos ao vosso meio. O concurso dos bons espíritos, tal é, com efeito, a condição sem a qual não se pode esperar a verdade. Ora, depende de nós obter esse concurso. A primeira condição para merecermos a sua simpatia é o recolhimento e a pureza das intenções. Os espíritos sérios vão onde são chamados seriamente, com fé, fervor e confiança. Eles não gostam de servir de experiência nem de dar espetáculo. Ao contrário, gostam de instruir aqueles que os interrogam sem ideias pré-concebidas. Os espíritos levianos, que se divertem de todos os modos, vão a toda parte e, de preferência, aos lugares onde encontram uma ocasião para mistificar. Os maus são atraídos pelos maus pensamentos, e por maus pensamentos devemos compreender todos aqueles que não se conformam com os princípios da caridade evangélica. Assim, pois, quem quer que traga a uma reunião sentimentos contrários a esses preceitos, traz consigo espíritos desejosos de semear a perturbação, a discórdia e a desafeição. A comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem é assim uma condição de primeira necessidade, e não é possível encontrá-la no meio heterogêneo, onde tivessem acesso às paixões inferiores, como o orgulho, a inveja e o ciúme, as quais sempre se revelam pela malevolência e pela acrimônia de linguagem, por mais espesso que seja o véu com que se procure cobri-las. Eis o ABC da ciência espírita. Se quisermos fechar a porta desse recinto aos maus espíritos, comecemos por fechar a porta de nossos corações e evitemos tudo quanto lhes possa conferir poder sobre nós. Se algum dia a sociedade se tornasse joguete dos espíritos enganadores, é que a ela teriam sido atraídos. Por quem? Por aqueles nos quais eles encontram eco, pois vão aonde são escutados. É conhecido o provérbio: dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Podemos parodiá-lo em relação aos nossos espíritos simpáticos, dizendo: dize-me o que pensas, dir-te-ei com quem andas. Ora, os pensamentos se traduzem por atos. Se admitirmos que a discórdia, o orgulho, a inveja e o ciúme não podem ser inspirados senão por maus espíritos, aqueles que aqui trouxessem elementos de desunião suscitariam entraves com o que indicariam a natureza de seus satélites ocultos. Então, só poderíamos lamentar sua presença no seio da sociedade. Deus permita que assim não aconteça. E espero que, auxiliados pelos bons espíritos, se a estes nos tornamos favoráveis, a sociedade consolidar-se-á tanto pela consideração que tiver merecido, quanto pela utilidade de seus trabalhos. Se tivéssemos em mira apenas experiências para a satisfação de nossa curiosidade, a natureza das comunicações seria mais ou menos indiferente, pois nela veríamos somente o que elas são. Como, porém, em nossos estudos não buscamos uma diversão para nós, nem para o público, queremos comunicações verdadeiras. Por isso, necessitamos da simpatia dos bons espíritos, e esta só é conseguida pelos que afastam os maus com a sinceridade de seu coração. Dizer que espíritos levianos jamais deslizaram entre nós para encobrirmos qualquer ponto vulnerável de nossa parte seria uma presunção de perfeição. Os espíritos superiores chegaram mesmo a permiti-lo, a fim de experimentar a nossa perspicácia e o nosso zelo na pesquisa da verdade. Entretanto, o nosso raciocínio deve pôr-nos em guarda contra as ciladas que nos podem ser armadas
e em todos os casos dá-nos os meios de evitá-las. O objetivo da sociedade não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita. Ela vai mais longe, estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está sua verdadeira utilidade. Ensinam os nossos estudos que o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o mundo visível e nolo mostram como uma das forças da natureza. Conhecer os efeitos dessa força oculta que nos domina e nos subjuga, malgrado nosso, não será ter a chave de muitos problemas, a explicações de uma porção de fatos que passam inapercebidos. Se esses efeitos podem ser funestos, conhecer a causa do mal não é ter um meio de preservar-se contra ele, assim como o conhecimento das propriedades da eletricidade nos deu o meio de atenuar os desastrosos efeitos do raio. Se então sucumbirmos, não nos poderemos queixar, senão de nós mesmos, porque a ignorância não nos servirá de desculpa. O perigo está no império que os maus espíritos exercem sobre as pessoas, o que não é apenas uma coisa funesta, do ponto de vista dos erros de princípios que eles podem propagar, como ainda do ponto de vista dos interesses da vida material. Ensina a experiência que não é impunemente que nos abandonamos ao domínio dos maus espíritos, porque suas intenções jamais podem ser boas. Uma de suas táticas para alcançar os seus fins é a desunião, pois sabem muito bem que podem facilmente dominar quem estiver sem apoio. Assim, o seu primeiro cuidado, quando querem apoderar-se de alguém, é sempre inspirar-lhe a desconfiança e o isolamento, a fim de que ninguém possa desmascará-los, esclarecendo a vítima com conselhos salutares. Uma vez senhores do terreno, podem à vontade fascinar a pessoa com promessas sedutoras, subjugá-la por meio da lisonja às suas inclinações, para o que aproveitam os lados fracos, que descobrem a fim de melhor fazê-la sentir. Depois, a amargura das decepções, feri-la nas suas afeições, humilhá-la no seu orgulho e, muitas vezes, elevá-la por um instante, apenas para a precipitar de mais alto. Eis, senhores, o que nos mostram os exemplos que a cada momento se desdobram aos nossos olhos, tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo corpóreo, circunstâncias que podemos aproveitar para nós próprios, ao mesmo tempo que procuramos torná-la proveitosa aos outros. Entretanto, perguntarão se não atrairemos os maus espíritos, evocando homens que foram o rebotalho da sociedade. Não, porque jamais sofremos a sua influência. Só haverá perigo quando é o espírito que se impõe, nunca, porém, quando nos impomos ao espírito. Sabeis que tais espíritos não atendem ao vosso chamado, senão constrangidos e forçados, que em geral se acham tão deslocados em vosso meio que têm pressa em retirar-se. Para nós, sua presença é um estudo, porque para conhecer é necessário ver tudo. O médico não chega ao apogeu do conhecimento senão sondando as mais hediondas chagas. Ora, essa comparação do médico é tanto mais justa quanto mais sabeis das chagas que temos curado e dos sofrimentos que temos aliviado. Nosso dever é mostrar-nos caridosos e benevolentes para com os seres de além-túmulo, assim como para os nossos semelhantes. Senhores, pessoalmente eu desfrutaria de um privilégio estranho se tivesse ficado ao abrigo da crítica. Não nos pomos em evidência sem nos expormos aos dardos dos que não pensam como nós. Há, porém, duas espécies de crítica. Uma que é malévola, acerba, envenenada, na qual o ciúme se trai a cada palavra. A outra, que visa a sincera procura da verdade, tem características absolutamente diversas.
A primeira só merece o desdém. Jamais com ela me preocupei. Só a outra é discutível. Algumas pessoas disseram que fui muito precipitado nas teorias espíritas, que ainda não era tempo de estabelecê-las, pois as observações não estavam completas. Permiti-me algumas palavras sobre o assunto. Duas coisas há que considerar no espiritismo, a parte experimental e a filosófica ou teórica. A abstração feita do ensino dos espíritos, pergunto se em meu nome não tenho, como qualquer outra pessoa, o direito de elucubrar um sistema filosófico. Não está o campo da opinião aberto a todo mundo? Por que então não posso dar a conhecer o meu? Cabe ao público julgar se ele tem ou não tem sentido. Mas essa teoria, em vez de me conferir qualquer mérito, se mérito existe, eu declaro que emana inteiramente dos espíritos. Vá lá, que seja, dirão alguns, mas isto é ir muito longe. Aqueles que pretendem dar a chave dos mistérios da criação, desvendar o princípio das coisas e a natureza infinita de Deus, não vão mais longe do que eu, que declaro em nome dos espíritos que não é dado ao homem aprofundar essas coisas sobre as quais só podemos fazer conjecturas mais ou menos prováveis? Andais muito depressa. Mas seria erro tomar a dianteira a certas pessoas? Aliás, quem as impede de marchar? Os fatos não estão ainda suficientemente observados. Mas, se certo ou errado, eu creio tê-los observado suficientemente, devo esperar as boas disposições dos que ficam para trás? Minhas publicações não barram o caminho de ninguém. Sendo os espíritos sujeitos a erro, quem nos diz que aqueles que vos deram instruções não se tenham enganado? Toda a questão reside nisto. A objeção de precipitação é muito pueril. Ora, eu devo dizer em que se funda a minha confiança na veracidade e na superioridade dos espíritos que me instruíram. Para começar, direi que, conforme o seu conselho, nada aceito sem controle e sem exame. Só adoto uma ideia quando esta me parece racional, lógica e concorde com os fatos e as observações, desde que nada de sério venha contrariá-la. Entretanto, meu julgamento não poderá ser um critério infalível. O assentimento que encontrei por parte de pessoas mais esclarecidas do que eu dá-me a primeira garantia. Mas eu encontro outra, não menos preponderante, no caráter das comunicações que foram feitas desde que me ocupo de espiritismo. Jamais, posso dizê-lo, escapou uma única dessas palavras, um só desses sinais pelos quais sempre se traem os espíritos inferiores, mesmo os mais astuciosos. Jamais dominação, jamais conselhos equívocos ou contrário à caridade e à benevolência, jamais prescrições ridículas. Longe disso, neles só encontrei pensamentos grandes, nobres, sublimes, isento de pequenez e de mesquinharia. Numa palavra, suas relações comigo, nas menores como nas maiores coisas, foram sempre tais que, se tivesse sido um homem que me falasse, eu o teria considerado o melhor, o mais sábio, o mais prudente, o mais moral e o mais esclarecido. Senhores, aqui estão os motivos de minha confiança, corroborada pela identidade do ensino dado a uma porção de outras pessoas, antes e depois da publicação de minhas obras. O futuro dirá se estou certo ou errado. Enquanto isso, creio ter ajudado o progresso do espiritismo, colocando algumas pedras em seu edifício, mostrando que os fatos podem assentar-se no raciocínio, terei contribuído para fazê-lo sair do caminho frívolo da curiosidade, a fim de fazê-lo entrar na via séria da demonstração, única apta a satisfazer os homens,
que pensam e que não se detêm na superfície. Termino, meus senhores, pelo rápido exame de uma questão atual. Fala-se de outras sociedades que desejam rivalizar com a nossa. Dizem que uma delas conta 300 membros e possui importantes recursos financeiros. Quero crer que não seja uma fanfarronada, tampouco elogiável para os espíritos que a tiverem suscitado, quanto para aqueles que se fizeram eco. Se for uma realidade, nós a felicitamos sinceramente, desde que ela obtenha a necessária unidade de sentimentos para frustrar a influência dos maus espíritos e consolidar a sua existência. Desconheço completamente quais são os elementos da sociedade ou das sociedades que dizem informação. Farei apenas uma observação geral. Há em Paris e Alhures uma porção de reuniões íntimas, como outrora foi a nossa. Nelas se tratava mais ou menos seriamente das manifestações espíritas, sem falar dos Estados Unidos, onde elas se contam aos milhares. Conheço algumas nas quais as evocações são feitas nas melhores condições e onde são obtidas coisas notáveis. É a consequência natural do número crescente de médiuns que se desenvolvem de todos os lados, a despeito dos sarcasmos. E quanto mais avançarmos, mais se multiplicarão esses centros. Formados espontaneamente de elementos muito pouco numerosos e variáveis, esses centros nada têm de fixo nem de regular e não constituem sociedades propriamente ditas. Para uma sociedade regularmente organizada, faltam-lhe condições de vitalidade completamente diversas, em razão do próprio número de pessoas que as compõem, de sua estabilidade e permanência. A primeira dessas condições é a homogeneidade de princípios e da maneira de ver. Toda sociedade formada de elementos heterogêneos traz em si o germe da dissolução. Podemos considerá-la natimorta, seja qual for o seu objetivo, político, religioso, científico ou econômico. Uma sociedade espírita requer outra condição, a assistência dos bons espíritos. Se quisermos obter comunicações sérias, porque dos maus, caso lhes permitamos tomar em pé, nada obteremos senão mentiras, decepções e mistificação. Este é o preço de sua própria existência, pois que os maus serão os primeiros agentes de sua destruição. Eles a minarão pouco a pouco, caso não a derrubem logo de início. Sem homogeneidade, não haverá comunhão de pensamentos e, portanto, não serão possíveis nem calma nem recolhimento. Ora, os bons só se apresentam onde encontram tais condições. E como encontrá-las numa reunião onde as crenças são divergentes, onde alguns nem mesmo creem e, por conseguinte, onde domina incessantemente o espírito de oposição e de controvérsia? Eles só assistem aos que desejam ardentemente esclarecer-se para o bem, sem segundas intenções, e não para satisfazer uma vã curiosidade. Querer formar uma sociedade espírita fora dessas condições seria dar provas da mais absoluta ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Somos os únicos capazes de os reunir. Seria desagradável e muito ridículo assim pensar. Aquilo que nós fizemos, outros podem fazê-lo. Que outra sociedade se ocupe, então, de trabalhos iguais aos nossos, prosperem e se multipliquem. Tanto melhor, 1000 vezes melhor, porque será um sinal de progresso das ideias morais. Tanto melhor, sobretudo, se forem bem assistidas e se tiverem boas comunicações, das quais não pretendemos possuir o privilégio. Como só visamos a nossa instrução pessoal e ao interesse da ciência, que é a nossa sociedade não oculte nenhuma ideia
e especulação direta ou indireta. Nenhuma ambição, e que sua existência não repouse sobre uma questão de dinheiro. Que as outras sociedades sejam consideradas como nossas irmãs e não concorrentes. Se formos invejosos, provaremos que somos assistidos por maus espíritos. Se uma delas se constituísse para nos criar rivalidades, com a ideia pré-concebida de nos suplantar, por seu objetivo revelaria a própria natureza dos espíritos que presidiram a sua formação, desde que um tal pensamento nem seria bom nem caridoso, e os bons espíritos não simpatizam com os sentimentos de ódio, ciúme e ambição. Aliás, nós possuímos um meio infalível para não temer nenhuma rivalidade. É o que nos dá São Luís. Compreendei-vos e amai-vos, disse-nos ele. Trabalhemos, pois, para nos compreendermos. Lutemos com os outros, mas lutemos com caridade e abnegação. Que o amor do próximo esteja inscrito em nossa bandeira e seja a nossa divisa. Com isso, desafiaremos a zombaria e a influência dos maus espíritos. Neste particular, poderão igualar-nos. Tanto melhor, pois serão irmãos que nos chegam. De nós depende, entretanto, não seremos nunca ultrapassados. Mas dirão, vós tendes uma maneira de ver que não é a nossa. Não podemos simpatizar com princípios que não admitimos, porque nada prova que estejais com a verdade. A isto responderei. Nada prova que eles estejam mais certos do que nós, pois que ainda duvidam, e a dúvida não é uma doutrina. A gente pode divergir de opinião sobre pontos da ciência, sem se morder nem atirar pedras, o que é pouco digno e pouco científico. Procurem, pois, do seu lado, como nós procuraremos do nosso. O futuro dará razão a quem de direito. Se nos enganarmos, não teremos o tolo amor próprio de persistir em ideias falsas. Há, porém, princípios sobre os quais temos a certeza de não estar enganados. É o amor do bem, a abnegação, a abjuração de todo sentimento de inveja e de ciúme. Estes são os nossos princípios com os quais sempre é possível simpatizar sem comprometimento. É o laço que deve unir todos os homens de bem, seja qual for a sua divergência de opinião. Só o egoísmo põe de permeio uma barreira intransponível. São estas, meus senhores, as observações que acreditei dever apresentar-vos ao deixar as funções que me confiastes. Do fundo do coração, agradeço a todos aqueles que me testemunharam simpatia. Aconteça o que acontecer, minha vida está consagrada à obra que empreendemos, e eu me sentirei feliz se meus esforços puderem ajudar a fazê-la entrar no caminho sério, que é a sua essência, a única que lhe pode assegurar o futuro. O fim do Espiritismo é melhorar aqueles que o compreendem. Procuremos dar o exemplo e mostrar que, para nós, a doutrina não é letra morta. Numa palavra, sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que eles nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão sempre quebrar-se as armas da malevolência. Allan Kardec.